27 de junho, a carta aos Efésios. Veja que hoje nós falamos livro dos Efésios, aos Efésios, livro dos Coríntios, livro tal, mas isso na realidade não foi escrito como um livro. Foram cartas que Paulo escreveu, Pedro escreveu, né? Lucas escreveu. Então, essas cartas foram preservadas e reconheceram de tamanho valor que ajudou tanto, como se fosse a própria presença do escritor com eles. Eles cuidaram com amor, com carinho, e o Espírito Santo estava motivando a liderança da igreja a tratar assim. E essas cartas foram reproduzidas, ou seja, outros foram, os maçoretas, eles dedicavam a vida inteira só para reescrever essas cartas. Então eles escreviam, eram especialistas. Um maçoreta escrevia, o outro conferia, mais um outro conferia, vários conferiam, e depois então a liderança dos maçoretas aprovavam ou reprovavam aquele texto. Uma vez aprovado, aquele página por página, escritos em pergaminhos, escritos em tipo papéis, mas couro de animais também, que não existia papéis naquela época, né? Ia reescrevendo de maneira exata. Então eles iam distribuindo para as igrejas. Mas no começo, quando Paulo escreveu, a mesma carta serviu para ir passando para todas as igrejas que estavam nos lares, porque não tinha uma igreja só no centro da cidade. Ou vamos para a igreja, aí ia lá para a igreja. Não, naquele tempo não tinha igreja, tinha um templo. Mas o templo não pertencia praticamente aos cristãos, porque os judeus não aceitavam Cristo. Eles não podiam fazer um culto tranquilo lá. Então o que acontecia? E outra coisa, né, que o templo ficava em Jerusalém, e aqui eles estavam longe de Jerusalém. Então ali eles reuniam na casa das pessoas. E ali a casa das pessoas lotavam. E Paulo escreveu com a intenção de que essas reuniões familiares grandes, aquela carta deveria passar por ali e ser lida em voz alta. Se eu e você hoje pegarmos essa carta e ler ela inteira, o livro de Efésios inteiro, vai dar o quê? 15 minutos, 30 minutos no máximo, se ler devagar, né? Então eles liam, eles analisavam, eles meditavam sobre o que Paulo havia escrito. E assim acontecia em todos os lugares, com outros livros também. Depois eles começaram a se multiplicar as sinagogas. E muitos na sinagoga permitiam que se lesse os livros ali. Mas lá em Atos 2, quando a igreja batizou 5.000 pessoas e foi crescendo, a maioria das reuniões eram nos lares mesmo, né?
Então, Paulo escreveu a carta aos Efésios para ser lida em voz alta nas igrejas que funcionavam nos lares dos crentes da região de Éfeso. Nos anos transcorridos de sua partida, o movimento cristão em Éfeso cresceu e o número de igrejas nos lares se multiplicou. Para aqueles primeiros crentes, teria sido um evento importante ter entre eles Tíquico, representante do fundador Paulo, compartilhando uma carta dele, do Paulo. Como sugerido pela epístola, é provável que o grupo reunido incluísse membros da família anfitriã, da casa ali, todos iam, pai, mãe, filhos e escravos, que era comum na época. Efésios 5. Naquela época, uma família também incluía outros, chamados patrocinados. Eram pessoas que dependiam, eles eram livres, os escravos que conseguiram ficar livres, mas dependiam do dono da casa para apoio e para proteção. Também frequentava ali os fregueses, os amigos, os vizinhos. Portanto, pode ser que esses também estivessem presentes, bem como membros de outras famílias, ouvindo a carta lida por um representante de Paulo ali naquele lugar. Então, eles falam sobre o quê? Vamos ler aqui um resumo da carta de Paulo. O que eles liam ali? Os temas. Primeiro, uma saudação. Efésios 1. Junto com uma bênção introdutória, como se fosse um sermão, né? Ele faz a saudação, faz uma bênção, uma oração, depois faz uma oração para que os crentes recebam a sabedoria centrada em Cristo, Efésios 1,15, que é a oração pastoral. Depois fala sobre esse assunto. Uma vez espiritualmente morto, agora exaltado em Cristo. Fala da experiência dos Efésios. Eles estavam mortos na ignorância, longe de Jesus, mas agora são exaltados em Cristo. Efésios 2. Criação da igreja por Cristo a partir de judeus e gentios. Efésios 2:11. Fala e informa para eles a origem da igreja, que não foi de Pedro. A origem da igreja foi de Jesus. Começou com Jesus. Outro tema que ele tocou foi a oração para que os crentes experimentassem o amor de Cristo. Ou seja, não adianta a gente saber das coisas, tem que ter a experiência, a prática, colocar em prática. Paulo também falou que, como pregador de Cristo aos gentios, ele foi chamado diretamente por Jesus Cristo, que já havia morrido e subido para o céu. Lembram-se que ele ia para Damasco, ele ia perseguir os cristãos, para matar os cristãos, e ao meio-dia, uma luz fortíssima derrubou ele do cavalo, ele ficou cego, e assim
vai de cá, de lá. Jesus falou com ele, falou, por que você está me perseguindo? Aí ele disse, falou, não, você não está perseguindo eles não, você está perseguindo a mim. Eles são meus filhos. Agora estou te chamando para você ser o apóstolo também. Vai pregar a mensagem. Não vai ser fácil para você não, mas vai pregar a mensagem. Ele aceitou. Então, Paulo fala que ele tinha autoridade para pregar. Ele tinha autoridade para escrever tudo que ele escreveu. Efésios 3. E também pediu que apegue-se à unidade da igreja inspirada no Espírito. Efésios 4. Ou seja, se existe dissensões, se existe uma contrariedade, alguém que não tá concordando, chegue-se a uma conclusão, mas não divida a igreja. Faz outra igreja? Vamos fazer outra igreja, outra esquina ali. Aí fica lá, vamos lá para a nossa igreja que é melhor. Isso aí já está errado. Isso aí é esse, aquilo, começa a falar mal do outro. É isso que está acontecendo hoje. Por isso que existe milhares de igrejas. Satanás está triturando as igrejas. E acaba cada um fazendo a mesma coisa diferente. E algumas fazem até a mesma coisa, mas uma é contra a outra. Então diz assim, apegue-se à unidade inspirada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz unir as pessoas num só propósito. Viva a nova vida e que alimenta a unidade. Quando a gente está longe de Jesus, a gente começa a criar problemas na igreja. E desune a igreja. Mas a gente deve viver a nova vida em unidade. Efésios 4. Ande em amor, luz e sabedoria. Efésios 5. Para isso temos que ter contato com a palavra de Deus. Pratique a vida nos moldes de Cristo, na família cristã. Efésios 5, 21. Então, se você quer um exemplo, o exemplo não é Paulo, não é Pedro, não é nenhum deles, nenhum dos apóstolos. É Jesus Cristo. Pratique a vida nos moldes de Cristo. Não interessa se o outro membro usa como base o outro irmão, o pensamento dele, ou do pastor, ou do presbítero, ou do padre. Ele acha que esses são exemplos. Não é isso que Paulo está falando. Porque todos somos pecadores, temos falhas, todo mundo tem falha. Nós podemos estar errados em alguma coisa. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Como? Vê na Bíblia. Vê como Jesus andava. Vê como ele fazia. É isso que tem que fazer. Efésios 5, 21. Permaneçam juntos. A igreja como o exército de Deus. Juntos. Existia várias igrejas em várias famílias, que não cabia tudo num lugar, mas todas elas falavam a mesma coisa. Todas elas não tinham rivalidade entre elas. Não tinha competição entre elas. Todas tinham o mesmo propósito. Eram unidas no mesmo propósito. Podiam chamar, não tinha nomes diferentes. Essa aqui a placa dela, o nome é esse, outro nome é daquele lá, outro é outra placa. Não tem. Essa aqui é de Bitinga, essa é de Madureira, essa é de Ribeirão Preto, essa é de São Paulo. Não tem isso. Como? Era cristianismo. Como que chamavam? Cristãos. Não tinha nome de igreja cristã do sétimo dia. Não tinha isso. Igreja cristã.
né? Hoje houve necessidade de ter, porque tem muita coisa, você não sabe qual que virou uma confusão. Estamos no fim dos tempos, não é? Então, permaneçam juntos, a igreja como o exército de Deus, Efésios 6. E dá a saudação de encerramento, Efésios 6, 21. Aí termina a carta dele. E essa carta era lida em todas as famílias reunidas ali na região de Éfeso, Ásia Menor. E eram lidas, não era uma vez só, eram muitas vezes, né? Eles faziam cópias, eles recebiam cópias de outras igrejas, principalmente a igreja central, né, que era de Jerusalém, que dava autoridade, vamos dizer assim, ainda tinha apóstolo vivo ali, de autoridade para quê? Para abonar, e aí isso aqui está certo, aquilo ali não, isso aqui está certo. Então que Deus nos abençoe e possamos também ler a palavra de Deus tendo esses benefícios.